Bom, boa tarde. Mais uma vez, agradeço a vossa presença muito obrigado para esta primeira conferência que estamos a fazer aqui sobre inteligência artificial no intuito da arte, ok? Isto vem, só para vos enquadrar um bocadinho, que não falámos muito, isto vem do projeto de teatro IA ou Memória Futura, que foi um espetáculo que estreia hoje e que tem como objetivo questionar um bocadinho o papel da inteligência artificial na arte. E era isso que gostaria de falar com vocês aqui, uma mesa redonda, tranquila, sobre isso, que é que para nós, artistas, a inteligência artificial vai nos ajudar, vai trazer alguma coisa, é uma coisa que temos medo, o que é que nas estruturas ela pode ajudar ou não para as criações e para a produção artística aqui em Montemor, para vocês. Não sei quem é que quer começar. Nas candidaturas dá um jeitão. É bom, Filipe, concordo. Acho que é uma ferramenta como outra qualquer. Nós aqui ainda estamos a aprender a gerir isso e a internet também foi um susto quando apareceu. A imprensa há 500 anos foi um susto quando apareceu. Foi talvez a primeira grande ferramenta de manipulação e de criação de mentira, não é? E de difusão de mentira através da impressão de livros religiosos, etc. Para o que foi usada. E, claro, uma vez mais, a inteligência artificial é só mais uma ferramenta que pode ser usada para o muito bem e para o muito mal. Portanto, não temos que ter susto com ela. Pode-nos ajudar a ganhar tempo para outras questões que, se calhar, são mais importantes. Eu vejo a coisa como... não tenho grande apreensão em relação a isso. Ajudou-me a fazer uma reclamação ótima contra uma empresa europeia, a analisar uns documentos e a pôr ao abrigo de leis. Portanto, há coisas que o leigo não sabe e, de repente, podes ser mais um bot a lutar contra os bots que te respondem, o que acho interessante quando metes um computador a falar contra o outro e as coisas se resolvem depois no fim, realmente. Sei lá, deixa lá ver o que é que sai da conversa. Sim. Que eu também não me sinto nada habilitado a falar sobre o tema. Eu sou o que sou. É para estar aqui à vontade. Eu também partilho também não sou propriamente a pessoa indicada, mas em relação a... Eu fiz um espetáculo há 2 anos, enfim, qualquer coisa assim, com a ajuda da inteligência artificial, na geração do argumento, o ChatGPT, depois também na geração de pequenos vídeos que nós usávamos como se fosse... mas aí não pretendia ser arte humana, era mesmo arte de computador, do futuro. Passava-se no futuro, esta peça. E a pergunta que eu fiz ao ChatGPT foi muito estúpida, foi... o que é que um ator e uma bailarina, que era o caso do elenco humano, eu e a Leonor Kahn, que tipo de espetáculo é que poderíamos fazer e com que ferramentas é que podíamos usar da inteligência artificial para produzir esse espetáculo? E ele criou uma narrativa. Ele tentou substituir-nos e fez uma narrativa que era um ator e uma bailarina que se encontravam numa exposição dedicada à inteligência artificial e no futuro, e ficavam muito fascinados com as maravilhas que estavam a ver e a experimentar da inteligência artificial, que a própria inteligência artificial não descrevia, nem um pouco mais ou menos. E depois decidiam, nesse encontro, marcar outro encontro para fazer para decidirem o que é que iam fazer os dois com esse fascínio que tinham. E pronto, e o espetáculo era sobre isso. E basicamente nós tentámos cumprir tentámos fazer o que o ChatGPT nos disse para fazer, mas depois tivemos que subverter e pronto. E tentámos usar o máximo de ferramentas possíveis da inteligência artificial. Os vídeos eram gerados muito lentamente, 3 segundos cada vez, no meu computador, que fumegava.
Mas conseguimos e colei tudo. Eu aprendi imenso sobre a arte digital de computador, de inteligência artificial da época, agora já não, depois deixei de mexer nisso. E pronto, era uma coisa mais ou menos interdisciplinar entre o humano mas pouco inteligente, na verdade. E depois nós tínhamos de ter um bocado de crítica ao processo, então optei por tirar a nossa voz, a minha e a da Leonor, e depois nós comunicávamos só com os olhos e com uma voz off por trás, com um diálogo. E pronto, isso foi a parte que eu gostei mais de fazer da inteligência artificial. Eu não sei qual é a pergunta, eu pus-me a falar disto. Mas quanto aos... Eu acho que é possível brincar com a inteligência artificial enquanto criadores, mas não é possível... Acho que não vai haver uma substituição. Eu tive medo na altura, porque há 2 anos atrás achava-se que em 30 ou em 28 assim, já ia haver a inteligência AGI, não é? Acho que é assim, não é? E que o mundo ia mudar, as profissões acabavam, íamos todos para casa, e havia muito medo de uma coisa chamada a singularidade, como com a fronteira do buraco negro, não sei o quê, e isso acabava com a humanidade, que depois as máquinas revoltam-se contra nós e matam-nos a todos. Mas agora o discurso é muito mais realista, das coisas que eu tenho visto no YouTube, basicamente, e também eu acho que com a minha experiência há 2 anos percebi que aquilo era um consumo de energia muito grande para um resultado um bocado pífio. Entretanto, a última coisa que vi sobre inteligência artificial são os tipos que acham que já se esgotou a informação humana possível dos modelos aprenderem e que agora, a partir de agora, eles só aprendem consigo mesmos e, de certa forma, numa grande, o que eles chamam alucinação. Os termos são sempre super ficção científica e que, não sei, acho que meteram tanto dinheiro nisto que já não podem tirar e, basicamente, acho que isto vai dar em nada. Ou então vai dar numa ditadura qualquer que nos obrigam a... Mas como outras ferramentas já deram ou ajudaram a fazer? Sim. Isto é só mais uma. Mas há diferenças. Sim, há diferenças em todas elas. É que a cena é... há todos esses adventos na história que marcam rupturas, provocam transformações que é como quando o ser humano consegue dominar o fogo. Isto provoca uma quantidade de transformações no modo como as pessoas funcionam. A imprensa, como tu disseste, o advento gutenbergiano, provoca uma data de outras diferenças, nomeadamente ao nível do conhecimento, da capacidade... propaganda. Exatamente, da propaganda. Depois, o advento do computador, da máquina como objeto capaz de processar informação e de a traduzir através de um comando dado por nós, do ser humano. A internet acaba por abrir essa base de dados que já serviria para alimentar tanto o modo como nós comunicamos uns com os outros, como as informações que são introduzidas dentro dessas máquinas para elas processarem coisas, seja, quando eu carrego num N, num teclado, e acontece uma coisa qualquer dentro de um aparelho destes, e a coisa aparece lá do outro lado. E agora, este advento da inteligência artificial, que tem uma diferença, que a meu ver, ela é fundamental, que é a proposta de dotar esses softwares, essas entidades maquínicas, daquilo que chamam precisamente inteligência e de uma certa autonomia.
E isso é que assusta a rapaziada, ou seja, tipo, quando é que a gente perde a mão? Porque até então, até aqui, tudo aquilo que tinham sido essas construções de tecnologias, do fogo até agora, ou de qualquer outro tipo de controle de cursos de água, whatever, dependiam sempre, praticamente exclusivamente, da relação do ser humano com a natureza, da leitura que se fazia de como é que esta coisa funciona e como é que nós conseguimos intervir e ir intervindo para tornar o curso dessas coisas, eventualmente, ou na melhor das hipóteses, mais favorável. Aqui há uma espécie de uma carta branca, que não sendo branca, obviamente, que ela continua a ter os seus limites, e aí é que está um outro dos interesses que a mim me aparece como um dos mais relevantes naquilo que tem a ver com a criação artística ou com a relação ou a impossibilidade de uma não relação com este tipo de coisas quando nós andamos por aqui, que são precisamente esses limites. Mas a proposta é dotar aquela coisa de autonomia e de capacidade de desenvolvimento interno no modo como combina essas informações e como produz os resultados dos comandos ou dos problemas ou das situações que ali são colocadas. Em termos havia essa ideia dessa ameaça. Para já, em relação a esses cenários mais conspirativos da coisa tomar conta, 28, 30, ainda não chegámos lá. Sim. De qualquer das formas, aquilo que a mim me interessa realmente pensar, e atenção, mais uma vez também estou com vocês nessa cena, de não ser tipo o tipo mais versado nesta coisa, porque eu nem sequer uso assim tanto. Tipo, a criação artística, então, tipo, é uma coisa que eu não uso para além do pensamento que possa ter sobre sistemas de linguagem. Agora, quando... e a pergunta que tu fazes, ela é basicamente se ajuda ou se mete medo. Tipo... Ela pode ser uma alavanca. Ela pode ser útil, obviamente que ela pode ser útil, desde que o modo como se olha para aquela coisa não reduza aquilo que é a indissociabilidade do ser humano naquilo que é o fenómeno da arte. Ou seja, isto nós não vemos ovelhas a fazer arte para outras ovelhas. Nós podemos até ver, num caso mais extremo... As ovelhas não fazem arte. Precisamente. Só o ser humano é que entra nesta brincadeira. Portanto, enquanto for o ser humano a fazer a pergunta... Exatamente. Seja qual for a resposta que sai... Exatamente. E a aí, partida é daqui, e não aí é de lá. Exatamente. E aí há uma diluição que também me parece ser muito interessante de ser pensada nesta coisa, no que tem a ver com o ir atribuindo autonomia a coisas... que a mim me é particularmente cara, que tem a ver com a relação entre a criação e a curadoria, ou a direção de uma coisa que é um conjunto de coisas que se apresentam como arte, é uma comunidade. Quando tu fazes um comando, ou quando aparece esse medo de, caramba, tipo, esta porcaria pode ser realmente virtuosa naquilo que é a capacidade técnica de produzir uma pintura ou de copiar uma fotografia. Eu consigo inclusivamente oferecer, a partir de um comando, uma paleta cromática, o material com o qual eu quero que seja trabalhado, qual é que é o tipo de brilho ou de sombra, de perspectiva, enfim, quais são as regras que eu quero que aquilo processe para... Mas sou eu que estou a dar as regras, disso. Para além de a capacidade daquela máquina, ela é meramente executiva deste ponto de vista. Por outro lado, se se derem comandos mais abstratos, e aqui é que está uma das coisas que pode ser potencialmente problemática. Que é o campo criativo. Exatamente. Não é que aquela máquina deixe de responder. Ela continua a responder. Do ponto de vista do juízo que nós possamos fazer, a meu ver, essas respostas são tendencialmente cada vez menos interessantes do ponto de vista da criatividade. Porque há uma lei à qual esta máquina vai obedecendo quase sempre, a não ser que seja comandada para fazer o contrário. Mas que é uma lei da lógica e de uma espécie de uma sensatez ortodoxa ou expectável. Como a gravidade que existe. Ou seja, qual é que é a vontade da... Eu não sei se tem nesse, não faço ideia. A transgressão, aquilo que é a capacidade da transgressão e da previsibilidade em relação ao funcionamento de uma máquina. Tens uma torradeira que tem aquele botão aqui, que tem aqueles 5 níveis de calor, metes lá o pão dentro, carregas no botão, metes aquilo,
e aquilo funciona de uma forma previsível. Aqui essa previsibilidade pode-se perder eventualmente, esse controle pode-se perder eventualmente quando tu dás um comando que diz que eu quero que construas um sistema teórico através de uma representação diagramática sobre todos os conceitos começados por A, que foram cunhados pela filosofia alemã no século XVII. Isto dá para fazer. E a resposta que aquilo dá é absolutamente fascinante. Por outro lado, tens noção de que aquela base de dados ela é tão limitada quanto a base de dados de qualquer outra pessoa, porque ninguém tem acesso a nada que seja universal. E algumas mentiras pelo meio que também têm acesso e que leem enquanto verdade. Absolutamente. Porque é indiferente. Do ponto de vista daquilo que é a criação artística, eu acho que a capacidade de diagnosticar o modo de funcionamento de um sistema é uma coisa que está ao alcance de uma pessoa e de uma máquina, obviamente. É como as coisas canalizam se o nosso corpo está a funcionar bem e onde é que a coisa sai da regra e pode haver motivo de preocupação em relação a alguma patologia, por exemplo. Agora, o modo de atuar sobre isso, enquanto que na medicina ou numa ciência ela é resolutiva, ou seja, há um problema, vamos resolver o problema. Na arte, esse outcome já é muito mais aberto e já pode depender de coisas que a máquina nunca conseguirá mimetizar, que pode ser a total ausência de lógica. E passo que depois, enfim, há coisas sobre a empatia e a humanização e a personalização da máquina que... Eu não queria que ficássemos só nós aqui a falar, portanto, abria a discussão a todos que se pudessem fazer perguntas, se quiserem. Ok. Acho que é mais interessante podermos estar todos a falar. A Sílvia já terá. Não se acanhem. Epá, eu acho que estamos num momento super experimental porque a coisa é muito, muito nova. E é normal que existam medos de coisas que se projetam que são possibilidades. Mas lá está, fazer exercícios como faz-me um texto que fale sobre tal só com verbos no passado, ou com exercícios que são quase, para a mente humana, são malucos, mas que são triggers depois, que nos dão um feedback que depois nos vão alimentar, tipo sim, aquilo que o Francisco fez. E funciona quase como um moderador ou uma terceira pessoa. Mas delegas o processo. Estão a fazer eco aqui dentro. Mas delega o processo. Yeah. Outro aspecto que eu acho que é interessante que tenho experienciado, na pouca experiência que tenho tido, é, por exemplo, lá está mais uma vez na redação, de encontrar um ponto médio entre um coletivo, como, por exemplo, fazer o regulamento interno de um determinado espaço. Se fores tu a fazer o regulamento ou se for alguém a começar a esboçar essa proposta, existem seguramente muito mais pontos de decisão por questões pessoais até. Enquanto que se for uma terceira pessoa, que é uma entidade abstrata e desprovida, é muito mais fácil entrarmos em concordância, pelo menos para começarmos a trabalhar no DOC e a corrigi-lo. Portanto, eu acho que estamos mesmo assim num momento de descoberta, de repente temos medo de tudo. A esferográfica também já foi proibida quando apareceu em alguns sítios, era preciso licença para usar o isqueiro, não é? Contavam-me os meus pais que na dita... Portanto, sei lá, tudo pode ser perigoso. Um lápis pode-te matar com um lápis também, é igual. É preciso vontade. Exato. Eu tenho uma pergunta que é assim, do ponto de vista da programação cultural, não do ponto de vista dos sistemas de aula, mas do ponto de vista da pessoa que pensa, que organiza, que vai escolher uma peça que vai ser apresentada, numa das vossas instituições, vocês seriam capazes de distinguir o que é que foi criado pela... Não estou a falar dos atores, porque os atores são humanos, é luz, mas o que é que seria... Por exemplo, numa daquelas noites nas oficinas, o Projeto Ruínas, que tem 3 peças numa noite, toda a gente gosta tanto, peças pequenas. Se vos disserem assim, uma delas foi gerada pela IA, diz-me lá qual é. Vocês seriam capazes de distinguir? Eu acho que sim. Ou
no espaço do tempo, portanto, igualmente, a questão é mesmo, se dissesse assim, uma delas foi gerada pela IA. Acho que ainda é... Acho que sim. Se calhar no futuro talvez não, mas quem é que se vai dar ao esforço de tentar ocultar no futuro? Não sei. Eu acho Mas que também... acho- Qual é que é a importância de ocultar isso sequer? Pois, Porque eu acho que as pessoas neste momento anunciam isso lá como está, um, yeah. espero não estar a ofender, mas como uma coisa positiva, não é? Usarmos a Avant-garde. ferramenta, avant-garde. Eu também tentei há 2 anos. Mas Também já fiz. Já fiz. Mas eu acho que é tão redondo o produto que é da inteligência artificial. Bom, se não for tocado como o Pedro, ou como se não for retocado pelo ser humano, pronto, gerado pela inteligência artificial e retocada pelo ser humano. Mas se não for retocado, é tão redondinho o produto que é tão pouco humano, tão... Não existe É ausência quase- de retoque, não é? Hã? É impossível não haver retoque. Até porque É, o claro que que está não, ali claro que ou é. o que está na proposta foi uma seleção feita por alguém que teve a editar para chegar é até diferente ali. algo- tu teres tipo um conjunto de bots de uma força política, por exemplo, no Facebook, a produzir comentários que decorrem de um comando que é dado, sim, por um humano, mas que depois não tem um controle sobre aquilo que vai saindo, sendo produzido e sendo postado. Tu, a certa altura, aquela linguagem, ela depura-se de um modo maquínico que tu consegues decifrar que aquilo, ou intuir que aquilo não é de autonomia humana. Nessas coisas das candidaturas é uma pergunta muito curiosa, porque e eu vejo, leio e avalio centenas de candidaturas. E há algumas em que eu intuo que tenha havido, pelo menos, uma participação como auxiliar de um motor de inteligência artificial. Porque, efetivamente, a coisa fica mais fria. Há uma espécie de uma frieza no tratamento daqueles materiais, em que aquilo que é a paixão, a motivação que sustentam a linguagem através da qual é apresentada aquela ideia, tu não consegues lá chegar. Mas isto é falível, ou seja, isto é uma intuição que é completamente falível. Na verdade, aquela pessoa pode ser completamente capaz, ou pode querer, objetivamente, fazer esse procedimento de limpeza da linguagem para ela ser assim apresentada. Mas, há uns meses, as minhas colegas do Espaço do Tempo pregaram-me uma partida. E eu estava numa viagem qualquer, fora do país, e recebi uma mensagem que dizia assim: pá, vai ao e-mail porque recebemos uma candidatura muito interessante, eu acho que vais curtir. E eu abri o e-mail, aquilo era de um endereço que eu não fazia ideia quem era, tipo um nome que eu nunca tinha ouvido falar, uma pessoa que tinha vindo de fora, que estava em Portugal há 8 meses, uma ficha artística com pessoas que algumas eu conhecia, outras pessoas eu não conhecia, e a coisa era realmente apelativa e estimulante. Mas eu percebi que aquilo era uma partida das minhas colegas porque havia algumas informações que eram demasiado evidentes, como piada, que aquilo assim tinha sido feito. Mas se não fossem esses elementos, eu teria querido, pelo menos, marcar uma conversa com aquela pessoa. O comando que foi dado pelas minhas colegas àquele instrumento de inteligência artificial foi precisamente o mais simples de todos. Eu quero fazer um projeto para apresentar ao Pedro Barreiro, diretor artístico do Espaço do Tempo, tem em conta aquilo que tem sido a programação nos últimos tempos, as intervenções públicas que esta pessoa tem tido em relação aos critérios de programação, àquilo que lhe interessa, à leitura que faz do mundo, da poética e não sei o quê, e aquela porcaria produziu uma coisa que, efetivamente, eu marcaria uma conversa com aquela pessoa que não é sequer uma pessoa. Eu acho que cada vez mais é difícil de a gente conseguir distinguir. E vou dar um exemplo e introduzo aqui a questão da autoria a seguir.
Acho que cada vez é mais difícil a gente conseguir distinguir o que é uma criação feita feita a partir de uma ferramenta de inteligência artificial ou feita analogicamente, diria assim. E estou a dizer analogicamente porque vou falar da música, que é... hoje é possível criar música e houve aí há uns meses atrás, surgiu aí, uma música criada pela inteligência artificial, eu não me lembro os Velvet Underground, que era uma coisa muito parecida com os Velvet Underground e tal, e aquilo foi uma coisa nova. Mas quer dizer, a música que eu crio hoje em inteligência artificial pode ser os Velvet Underground ou os Chutes em Pontapés, é o que eu disser à inteligência artificial para ela estar mais próxima. E acho cada vez mais difícil que a gente consiga distinguir isso. Por exemplo, eu tenho uma ideia sobre a música, porque acho que na música isso é muito mais rápido do que em outras artes, mas na música que daqui a 2 ou 3 anos a música nós vamos reunir-nos ou vamos para uma noite qualquer com amigos e dizemos à inteligência artificial, faz lá uma playlist de música nova, faz lá uma playlist para a gente estarmos aqui entretidos a ter esta conversa connosco. E ela faz. O Pedro gosta mais deste tipo de música, o Tiago desta, faz aqui para nós e tal. E ela vai fazer. E isso é o que eu quero lançar agora como questão, onde é que fica a questão da autoria? E como é que... E isto é uma coisa que me preocupa, que é, se existir isto, eu falo da música porque é o mais fácil exemplo, onde é que ficam os músicos, os artistas? Comem de quê? Essa é a minha questão. É porque eu acho que isso vai acontecer e o que eu acho não vai deixar de haver música, porque eu vou continuar a fazer música. A questão é que eu não vou receber por isso, ou vai ser muito mais difícil eu receber por a música que eu vou fazer. Que entra aí na questão de eu estou a criar para uma IA. Que hoje já há um bocadinho. A questão das pessoas criarem no YouTube, por exemplo, elas criam ainda para humanos, mas... Eu acho que vai a ter não mais... sei, ser. Sim, é uma questão. Eu também às vezes penso sobre isso, mas é um bocado como os artífices. Cada vez se valoriza mais a mão de obra e o fator humano. E então, realmente, o feito à mão, o executado por humanos, é uma coisa que se calhar vai a ter um valor acrescido superior. É o que eu penso que acontece, porque hoje em dia ainda se constroem pianos, hoje em dia ainda se constroem todos os instrumentos clássicos. Continua a haver orquestras subsidiadas por privados e por governos. Portanto, existe uma questão até de status, né? Que o ser humano tem, que é aquela, que faz parte de nós gostarmos de determinada coisa, de determinada maneira, e é quase um fetiche. E a inteligência artificial não substitui isso, porque não é genuíno. A não ser que nos ensinem a nós... Não, o pessoal gosta de... Pronto, há pessoas que só se alimentam de batatas fritas ou de fast food, também é verdade. Mas não acho que vá desaparecer ou que seja uma ameaça. Senão, pelo contrário, vai começar a ser valorizado aquilo que é mesmo verdadeiro. Pelo menos sou positivo. Sim, eu também quero ter essa opinião. Prefiro pensar desta forma. Quero muito que isso seja isso. Sou otimista, sou. Posso, já agora, fazer uma pergunta, também de novo para o painel? É que na minha perspectiva, estamos todos escravizados, andamos todos a produzir, não nos pagam, mas estamos a alimentar a máquina. E aquilo que estão a dizer é que ficam contentes com as migalhas. Pois, o artista come do chão. Mas o artista sempre comeu do chão. Exatamente. Mas qual é a vossa... Não vai por causa disto. Como é que aceitam dar o ouro todo ao bandido, para ficar com as migalhas? Mas eu não estou a perceber porque é que são migalhas. Onde é que estão as migalhas? As migalhas que a inteligência artificial vos dá, porque aquilo que rouba do artista é muito mais do que aquilo que devolve. Mas nenhum de nós está a dizer que dependemos da inteligência artificial para produzir o que quer que seja. Não, sim, porque alimentam.
fazem prompts, fazem interações, estão sempre a alimentar a máquina. Depois estamos a alimentar. Quando comecei a conversa, também não sou grande utilizador. Normalmente gosto de estar à conversa a fazer perguntas mesmo estúpidas e a dar-lhe missões absurdas. Isso é uma coisa que me alimenta a mim. Claro, isso eu acho muito bem. E se eu estou a alimentar de estupidez, se calhar estou a convertê-lo em humano. Mas, Eu acho que, em relação à música, agora, eu acho que é uma moda agora, não é? Porque talvez o uso da inteligência artificial na criação de música foi uma das últimas ferramentas, porque começaram primeiro com as imagens. E o que eu vejo, eu envolvi-me com a coisa há 2 anos atrás, outra vez, o que eu percebi, entretanto, é que o interesse na geração de imagens e através das ferramentas de inteligência artificial começou a cair, porque foi perdendo interesse, não sei, como banalizou-se, qualquer pessoa pode criar, banalizou-se o interesse e acho que a música vai acontecer o mesmo, mas eu sei que formas de ganhar dinheiro das tais migalhas que ele estava a falar, acho que o Spotify mete músicas geradas pela inteligência artificial Começar a fazer isso. Já é um problema, acho. no meio das playlists, daqueles mixes que eles propõem, Já é, tipo, que é para não porcentagem terem grande. que distribuir o pouco que já distribuem, para não ter que distribuir. Mas isso é, pronto, isso não... Mas isso não pode ser uma ameaça para nós artistas? Podemos sobreviver? Vamos querer fazer arte se não tivermos o interesse? Essa é uma excelente pergunta na medida em que a pergunta que está dentro dessa é o que é arte. Ou seja, e do ponto de vista de quem... porque é muito fácil e é tão básico quanto isto. É muito fácil nós nos depararmos ou nos confrontarmos... Nós nos confrontarmos com essa diferença da arte e do entretenimento, ou daquilo que nós usamos para passar o tempo, ou daquilo que efetivamente é uma proposta que um ser humano faz para abrir caminho, para problematizar coisas, para criar poéticas que expandam, ou que rebentem, ou que explodam. É completamente diferente, porque obviamente que essa percentagem no Spotify, ou a capacidade da inteligência artificial produzir quadros lindíssimos, e aqui temos este adjetivo, que não é aqui colocado à toa, exatamente, estás a ver? Belos. Exatamente, que respondem a um canone qualquer, que é muito facilmente dito qual é que é, quais são as regras que se têm de obedecer. Mas isso nem sequer é arte, meu. O mercado dos Precisamente. NFTs e o cara, aquilo é ridículo. Depende. São cromos. São Está bem, mas a grande massa, alguns hacks engraçados. está bem, mas a grande massa, aquilo parecem cartas Mas foleiras. isso também desenhadas, caiu, isso também foi uma moda, não é? Sim, lá está, já são passou um modas bocado o NFT. que o pessoal nem sequer olha, não sabem o Criou que é muitos arte, milionários. porque para ser arte tem que ter algum discurso e ir para além daquilo que ele é mesmo. E normalmente esses objetos são coisas desinteressantes com o nível do plástico que se compra no chinês, Sim, por bom preço, e são usados como objetos, lá está, de status, como se fossem arte. Mas eu acho que essas pessoas também andam enganadas. Nós estamos neste período de teste em que tens montes de oportunistas e grandes masterminds do business making. Do capital. E pronto, e vale tudo. Pois. E pintam de arte, ou pintam disto ou daquilo. Mas, vamos-lhe chamar coisas certas às coisas. Porque as pessoas também confundem muito arte com belo. Isso é logo E não tem nada a ver, porque quem se interessa por arte tem perfeitamente claro que aquilo que está ali é ou não é. E uma coisa é uma experiência estética, outra coisa é uma experiência artística. Uma coisa é um pôr do sol, outra coisa é a luz. Não sei, a mim, quanto menos tempo... É bom pensarmos sobre isso. Posso só acrescentar uma coisa ao vosso raciocínio? Estou aqui a pensar, porque antes de mais, antes de serem criadores, são espectadores. Seja da natureza, seja de qualquer forma, de qualquer outra coisa. Eu não sei, respondendo um bocadinho à pergunta do Nuno, à provocação do Nuno, a gente recicla-se, não é?
se o mecanismo de futuro ou se a sociedade se vai por um caminho e nós não conseguimos combatê-la na medida certa, se calhar só nos resta adaptarmos-nos e virarmos o bico ao prego e irmos no meio da carneirada ou aceitar as regras do jogo e tentarmos adaptar-nos e fazermos as profissões que eles nos pedem, seja na música, seja no que for, porque senão deixamos de ter dinheiro para comer e para a nossa subsistência, seja lá o que for, não é? Acho que há aqui várias questões que se colocam, mas eu tinha uma questão que agora perdi. Eu, por acaso, nunca vivi da arte, portanto, não sei o que é que isso representa. Sempre tive que fazer outras coisas para comer. Pois. Portanto, Pois. não me muda muito e prefiro até que assim seja. E, ultimamente, digo-te uma coisa, é quase... Se tiver que fazer objetos para uma elite enriquecer, tomo nas tintas. Não os vou fazer. Portanto, a arte serve também para isso. É que a arte está colocada num sítio muito atramado, estás a ver? Os nossos clientes são muitas vezes o inimigo. Muita vez. Quase sempre. E quando tu trabalhas para eles, já tu és o inimigo. Portanto, sei lá, prefiro não fazer objetos para as pessoas comprarem. Ao encontro daquilo que eu queria dizer, que é outra das coisas que disseste, o lugar da arte continua a ser um lugar em que vamos ver a representação, não é? E socialmente temos esse prazer. Ir ao teatro ainda significa ir vermos uma coisa para nos verem a nós, não é? E há de continuar a ter essa representatividade. Depende de quem está a ter essa experiência e depende de qual é que é o domínio ao qual se está a querer, ou com o qual se está a querer ter contacto. Porque, obviamente que isso é uma das definições canónicas da experiência teatral. Mas, quando tu vais ver uma exposição de arte contemporânea, seja lá o que esta coisa queira dizer, em que aquilo que tu estás a ver é uma prateleirinha de madeira com um copo de água lá em cima e a coisa chama-se an oak tree, por exemplo, não é que tu te estejas a rever naquela coisa que está ali a acontecer, ou que aquilo esteja a representar uma espécie de mirroring de ti em relação àquilo. É um outro tipo de processo. E este tipo de processo, esta terceira via que acontece no contacto com esse tipo de produções poéticas, é que nos colocam num lugar muito mais, eu não diria impermeável, porque o jogo da linguagem é completamente permeável sempre, mas num lugar muito mais raro e muito mais difícil de conseguir ser atingido por ferramentas de inteligência artificial. Ou se as usas é para chegares a um fim e pode ser para peças... Exatamente, daí os tais hacks no NFT, que até tinham algum interesse quando aquilo apareceu. Nomeadamente os financeiros, que eram os mais interessantes que havia naquele domínio. Não eram os estéticos, estás a ver? Eram os financeiros. Eram gajos que queriam inventar uma máquina de fazer dinheiro. Pois. Estás a ver? Que é a coisa que, olhando para aquele sistema e percebendo como ele está configurado, é dos mais válidos que se pode fazer. É eu conseguir reduzir a necessidade de investir a força do meu trabalho para conseguir pagar as contas, para poder fazer o que me der na real gana. Seja a arte, seja outra coisa qualquer. Posso? Sim. Partir a louça. Sem querer desviar do tema, eu gostava, de qualquer forma, de lançar aqui a ideia de que está tudo relacionado com poder. Relacionado com? Com poder. Mesmo na arte. Mesmo no território da arte. Ou até, talvez, sobretudo. Não sei. E, pegando um bocado numa reflexão do Carlos hoje de manhã, eu não consigo desligar este universo presente e este tipo de conhecimento através digital e da inteligência artificial de um processo
de empoderamento de muito poucos sobre a grande maioria, falando em termos globais. E no território da arte, não sei, mas assusta-me francamente, porque não vejo lugar para... Eu nem sequer entendo a pergunta. Não entendo. Não, porque se calhar não é uma questão para mim, estás a ver? Não é uma questão para ninguém, é uma reflexão minha sobre os tempos atuais e sobre o que é que prevalece. Isto nunca esteve tão mal. Nunca esteve tão mal. Desde sempre. Mas estamos sempre a dizer isso, não é? Estamos sempre a dizer, Sim, nunca esteve tão mal. Desde sempre, desde que se escreve. Ao longo dos séculos estamos sempre a dizer isso. Agora assusta-me porque eu não sei, há um lado de mim muito ignorante e intuitivo que me diz que este território da inteligência artificial está diretamente ligado com um processo de domínio do mundo em termos de poder económico, de poder com político. Qualquer questão tecnológica. Mas não é com a inteligência artificial que esse poder ou que essa dinâmica é criada. A inteligência artificial é uma radicalização de um processo que se relaciona bastante com aquilo que... Como é que te chamas? Manuel João. Que o Manuel João disse, quando nos perguntou se nós estávamos satisfeitos com as migalhas, que era de dar o ouro ao bandido para a criação e o consumo daquilo que poeticamente estaria a ser feito, produzido. E antes da inteligência artificial, só o mecanismo do Instagram, por exemplo, daquilo que é, ou do TikTok, ou de qualquer rede social que cria dependência que as pessoas hoje têm, que é completamente dominadora, do ponto de vista das horas que as pessoas passam a relacionar-se com aquela coisa, que ninguém paga nada para usar aquilo, e toda a gente está a produzir e a consumir os chamados conteúdos, que é uma palavra abjeta, sem haver nem um proveito económico de quem os cria, nem um pagamento de quem os consome. O que é que acontece no meio deste processo? Há uma entrega desprovida de qualquer tipo de pagamento que toda a gente que participa naquele processo oferece, que são os seus dados. Que é aquilo que a gente, quando abre a conta, ou quando entra na aplicação, ou não sei o quê, clica no consent. E esta informação, que monitoriza o nosso comportamento, as nossas informações, ela é transferida para esse lugar do grande poder, que hoje já não é chamado do grande capital, é chamado, há uma autora que eu acho fundamental para o pensamento contemporâneo mais recente, chamada Mackenzie Wark. Ela tem um livro tutelar de 2001, 2002, chamado A Hacker Manifesto, e um dos mais recentes chama-se Capital is Dead, Is There Anything Worse? Em que ela defende que o modo como aquela relação das classes opressoras e das classes oprimidas, que começa com os latifundiários e os camponeses, os capitalistas e os operários, e ela diz-nos que hoje o fenómeno que acontece já não é sequer entre os capitalistas e os operários, da working class e os capitalistas. É entre aquilo que ela cunha de vetorialistas e a classe dos hackers, que são aqueles que sacam a capacidade de produção de abstração... São os intermediários. São os artistas, são os hackers propriamente ditos num sistema mais fechado semanticamente, daquilo que é o entendimento de um sistema computacional para o poderem minar e para o poderem reconfigurar, que é esta a dinâmica da qual a arte se alimenta, pelo menos há 250 anos, 300 anos. É a apropriação. Exatamente, é a coisa de isto funciona assim, como é que eu rasgo para o outro lado qualquer?
uma ruptura para reescrever as regras do jogo através de uma obra, de uma ação. É assim que a coisa funciona do ponto de vista da arte. Aqui tem que ver, precisamente, com a sujeição que existe entre esta classe dos hackers, que muitas vezes são assimilados por esta classe dos vetorialistas, que são aqueles que controlam a circulação desta informação que vale dinheiro porque é vendida para big retail. E é aqui que nós ficamos. Ou seja, há uma mais-valia que é criada por toda esta produção poética de conseguir ou tentar desprovir a capacidade de criação de discurso abstrato daquilo que é a sua aplicação numa lógica de necessidade, com alguém a acumular essas coisas. Portanto, sim, claro, esse poder enquanto referente, com aquele aspirador que está sempre ligado, continua a estar sempre ligado. O lançou agora um livro. Sim, sim. Yeah. Como é que é? É o tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, exato. Que faz algum sentido. Do ponto de vista conceptual, terminológico, faz algum sentido. Da teoria faz algum sentido. É um modo de ler a situação, de diagnosticar a situação, tendo em conta os conceitos que nós conhecemos, os termos que nós conhecemos, para conseguir identificar certos períodos históricos que tiveram determinados fenómenos que nós conseguimos ver a acontecer nesta altura. É como utilizar o termo neofascismo, por exemplo. Continua a ser operativo, obviamente. Esse também é. Eu estou muito curioso por ler esse livro, mas o que eu acho é que aquilo pode ser mesmo uma realidade. Quer dizer, as big techs dominam isto tudo, na realidade. Os nossos dados, tudo nosso, pertence a uma mão cheia de Elon Musk. Ok? São esses 5. E, portanto, a gente vai voltar ao feudalismo. E, portanto, porque eles têm os nossos dados todos. Eu, por acaso, queria juntar isto com a questão de saber se nós não... Quando falaste do TikTok, eu questiono-me sobre isto. Se nós não deveríamos... Porque eu acho que nós nos afastamos muito desse entretenimento. Ou pelo menos, acho que todos nós aqui... Vá lá, a Trimagista tem vídeos épicos. Não, a gente anda a investir muito nisso, então até vamos ter um espetáculo de inteligência artificial. A gente anda a tentar investir nisso. Mas tentamos nos afastar disso, mas até que ponto é que não deverá ser o contrário? É uma questão provocatória de, se nós nos afastarmos, vai ser engolido por esse entretenimento mais para essas big techs. Já foi, não é? E cada um faz o que não é de agora, hein? Eu acho que é só uma questão, mas acho que só nos podemos apropriar isso para os discursos e utilizar a tecnologia enquanto suporte e quase fazer as pescadinhas de rabo na boca, que é só é possível terminar discurso porque a partir de agora temos estas condições. E pronto, a imprensa também permitiu isso. Pronto, a tecnologia abre portas. E... Perdi-me, desculpem. Exato. Não era uma questão, era um protesto. Um protesto? Protesto. Contra a organização, porque não disponibiliza lâminas para cortarmos os pulsos no final. Eu também subscrevo. Não sei, tenho uma mensagem positiva, então, nisso. Eu acho que a inteligência artificial não é tão inteligente como nós, porque ela não tem a nossa experiência. E, portanto, eu acho que... Bom, não queria terminar já, mas eu acho que a inteligência artificial, ou para mim, é uma ferramenta que pode potenciar muita coisa em nós, mas acho que a nossa experiência de vida enquanto humanos, cria-nos por muitos bilhões que as LLMs estejam a aprender, é só uma ideia minha, mas nós temos mais pela experiência de vida que temos ao longo da vida. E, portanto, não tenho esperança. Acho que nós vamos conseguir, por exemplo, a questão da música. Aquilo que eu aqui disse era a destruição do artista músico, ok? Porque ele não vai vender. Mas eu acho que vamos conseguir
criar uma solução e vamos descobrir qualquer outra solução para que possamos continuar a viver da música e a fazer música e a... Sim, não sei o que é, mas eu acredito que... Same as it ever was. Eu tenho só mais uma pergunta, desculpa lá. Não é? Há bocadinho ia fazer uma pergunta que era esta, depois perdi-me, depois vocês falam tão bem e eu fico perdido no meio dos vossos raciocínios. Que é muito simples, tem a ver com o público, que foi aí que eu somos espectadores primeiro. E aquilo que eu assisto, pelo menos nos espetáculos que nós vamos criando, que o público, que é uma coisa que sempre lutámos por discussão sobre a obra de arte, não é? Que o público tivesse a oferecer esse serviço público e houvesse essa discussão, esse sentido crítico sobre aquilo que se vê, sobre aquilo que está perante os nossos olhos, sobre as nossas sensações, que houvesse essa construção de sentido crítico mais popular, não é? Um bocadinho ao alargar. E aquilo que eu observo, não sei se tem a ver com a AI, se tem a ver com as redes sociais, há um estreitamento em vez de ampliarmos o canal, parece que quanto mais arte, estamos num período em que há muita gente a produzir muita coisa, não sei se boa se mata, tanto faz, mas há muita gente a produzir muita coisa, há muitas obras de arte, há muitos espetáculos de teatro, há muita coisa nova em circulação, mas há muita gente a produzir. Parece-me que, se calhar podem me linchar a seguir, mas parece-me que essa capacidade de pensarmos mais o mundo é cada vez mais afunilada. E parece que parece que é cada vez mais difícil combater, pegando nessa tua vontade de cortar os pulsos, espero bem que não, mas parece que é mais difícil combater e isso dá uma certa desesperança do nosso lado, de para quem é que fazemos, e se, como ouvindo o João Brites há algum tempo, numa conversa com o Rui Horta, que eu achei genial, sobre o trabalho com a comunidade que faz, o trabalho da arte contemporânea, e o João, a determinada altura, dizia, mas há alturas em que eu não posso, é uma espécie de hierarquia, quando trabalhas com a comunidade, trabalhas mais no plano, depois vais para a arte, é um arte mais elaborado, não querendo assim, não querendo ofender ninguém, mas parece que temos que ir um bocadinho mais abaixo para trazer mais pessoas para a nossa bolha, digamos assim. Pronto, eu gostava de saber como é que vocês sentem isso, porque eu sinto como artista, ou como criador nas minhas criações, parece que tem de ser mais claro, cada vez mais claro, cada vez menos subjetivo, cada vez menos abstrato e cada vez mais concreto nas propostas artísticas que faço. E se vocês o sentem, e se isso tem alguma coisa a ver com este futuro, com as redes sociais, seja lá o que for. Há bocado já disseram que a nível da linguagem, cada vez menos os jovens utilizam uma linguagem mais mesquinada. Claro. Mais afunilada. Yeah. Pronto, mas se eles sentem isso também... Eu acho que por um lado é mais panfletário, no sentido em que precisamos de ser literais, porque a comunicação tem que ser, ou melhor, queremos passar um discurso que tem que ser entendido do outro lado, então temos que ir para uma linguagem mais universal, não é? Porque é para chegarmos a mais pessoas, não sei se é isto que estás a falar. E por outro, também há coisas completamente cada vez mais fricazoides e cada vez mais fora da caixa, de qual caixa e de que universo. Por causa, não é, claro que não é por causa da inteligência artificial, mas pronto, sempre houve Por causa da inteligência. essa distopia com a realidade, por exemplo. Sei lá, estou-me a lembrar do surrealismo, que é talvez a coisa mais direta e relacionável, mas qualquer modernismo, qualquer arte abstrata, relacionam-se com uma esfera que temos cá dentro que não é da realidade e que não é do panfleto, não é literal e acho que são duas dimensões. Mas sim, eu também, por um lado, penso em objetos que comunicam assim, tipo in your face, não é? Tipo, mesmo quase escrito em letras capitais, mas por outro em coisas que são retínicas só, que são mais satisfatórias e retinianas, de certa forma, e que, se calhar até menos artísticas, algumas delas, no sentido em que podem ter ou não contextos narrativos. Eu não sei como responder a essa pergunta, porque eu não acho que haja qualquer tipo de condição que
tenha de se cumprir para uma coisa ser arte mais ou menos interessante. E do ponto de vista daquilo que é essa condição de uma comunicação mais alargada, ou de chegar a mais pessoas, ou de comunicar com mais pessoas, eu confesso que eu não tenho essa preocupação nas minhas criações, na medida em que eu acho que mesmo que as pessoas não percebam, vamos assim dizer, de uma forma bastante rudimentar, elas só não percebem aquilo que estariam à espera de perceber ou de não perceber, porque efetivamente as grandezas continuam a ser as mesmas, a distância continua a ser esta, a gravidade continua a existir, a verticalidade também, a profundidade também, as cores continuam a ser distinguidas, as massas e os espaços vazios, tudo isto, todas estas grandezas de composição, sejam aquelas que depois se podem montar de uma forma mais narrativa, mais circular, mais simbólica, seja lá qual for o referendo que se queira utilizar para se nomear este tipo de coisas a acontecer. E não acho de todo que máquina nenhuma, muito menos uma inteligência artificial, que eu acho que é um termo bastante autoprescritivo, porque uma coisa depende da outra, ou seja, aquela inteligência ela existe porque é artificial e esta artificialidade decorre de não ser natural. Por outro lado, quais é que são a quantidade de coisas que acontecem no mundo natural que já só acontecem no mundo natural por via da intervenção humana ao longo do tempo. Em relação a esse entendimento, de ter de baixar o discurso para ele poder ser entendido por um grupo maior de pessoas, eu sou militantemente, como é que eu ia dizer? Essa é daquelas ideias que eu combato militantemente, que acho que é um dos motivos, é uma das coisas que contaminou desde a comunicação social ao modo como nós nos relacionamos uns com os outros, àquilo que é o entendimento de alta e baixa cultura, àquilo que é o entendimento àquilo que é inclusivamente uma arrogância da parte de alguns setores da sociedade, nomeadamente do artístico, em relação àquilo que é a sua capacidade de conseguir articular ou construir discurso, e que o resto da rapaziada não tem ferramentas para conseguir descodificar aquilo. A questão não é essa, é que as ferramentas que a rapaziada tem para descodificar o que quer que seja são mais do que suficientes para descodificar o que quer que seja, mesmo que não coincidam com aquilo que é a expectativa de quem está a produzir esse discurso. E aí é que está o problema, é a expectativa do artista em achar que deve ser entendido de determinada forma. E esta é aquela arrogância que, por outro lado, também não está acessível a uma inteligência artificial ou a um software, porque é uma coisa que decorre de outro tipo de vícios, e que, a meu ver, vai minando toda a capacidade, por um lado, de invenção, por outro, de entusiasmo, por outro, de confiança, e por outro, até de diversão neste jogo de comunicação e de haver sempre uma zona que nós não sabemos o que ela quer dizer, que é, tipo, quando tu dizes caneta, eu vejo uma caneta, tu vês outra caneta. Quando tu dizes árvore, eu vejo uma árvore, tu vês outra árvore, e assim sucessivamente. E estas coisas dependem de tantos fatores que artista nenhum poderá controlar isso. Por isso é que tu há bocado falaste do João Brites, é muito interessante. Eu fui aluno do João Brites e ele tinha uma prática que me enervava profundamente, que era, como é que se chamava aquilo? A atenção do ator em cena, que tinha que ver com o modo como tu conseguias controlar a atenção do espectador por via daquilo que tu fazias ali. Ou seja, se tu tivesses um grupo de... Como? Se tens um grupo de 5 atores e aqueles 5 atores, estão só os 5 num espaço vazio, e aqueles 5 atores querem que aquelas pessoas que estão ali à frente, vocês neste caso, olhem para ali, para ver não sei o que lhe vai acontecer. E estas 5 pessoas aquilo que vão fazer é, ao mesmo tempo, vão fazer assim. E vocês vão olhar para ali. Obviamente que, como espectadores, há sempre pessoas que, tanto façam ou não façam, podem fazê-lo, e isto é condição suficiente para se ter isso em conta, que é, se estes gajos me estão a dizer para olhar para ali, o que é que está a acontecer do outro lado? E isto especialmente vindo de um artista de esquerda e que fez até a escola a combater regimes de opressão ou de controle.
Pronto, acho que já falei demais.